Queer Nation. Arteiras, arteiros e arteires do nosso canal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai para um vídeo sensacional. Preparem-se, fiquem aí até o final e já aproveita, já que você está aqui, curte esse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. Então, para a gente poder começar, vamos falar hoje sobre a artista Ely de Bernardini e a relação das obras dela com a ditadura, em especial as ações grotescas do delegado Richer. Antes da gente começar a falar sobre as obras, vamos falar sobre a artista primeiro, né? A artista Ely de Bernardini nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Itaqui. Hoje ela reside em São Paulo. Ela é artista, bailarina, tem suas obras expostas nacional e internacionalmente, é uma artista fantástica. E aqui a gente vai trazer 3 obras dela, 3 performances que têm essa relação com a ditadura. Vamos começar pela primeira obra, Tapas Pra Que Te Quero. Essa obra ela foi realizada em 2014, no prédio de artes da Universidade Federal do Rio Grande. Bom, essa obra, gente, ela consiste no seguinte: a artista chega no espaço que foi destinado à performance, tem uma cadeira, atrás dessa cadeira uma parede escura, então ela pega, liga a caixa de som com uma música bem dramática, pega um giz e escreve com letras garrafais na parede escura: siga a indicação. Me dê um tapa, o mais forte que você puder agora. E aí, quando a gente começa a relacionar essa obra da performance com as questões da ditadura, é óbvio que vem na nossa cabeça todas as violências que as pessoas passaram durante esse processo, não é? Lembrando que em 2014 ela fez essa obra também pensando nos 50 anos da ditadura. Vale a pena a gente também trazer essa informação. O tapa ele pode ser visto como uma violência e também como uma resistência. Então, durante o nosso processo de pesquisa, nós encontramos um catálogo de uma exposição que aconteceu no Memorial de Resistência de São Paulo. O nome da exposição era Orgulho e Resistência LGBTI na Ditadura. E claro, tudo a ver com esse tema que a gente está tratando dentro das obras da Ely de Bernardini, né? Então, dentro desse catálogo nós encontramos informações preciosas que vão fazer com que a gente consiga entender melhor essas obras. Quando a Ely de Bernardini se posiciona dentro da sua performance e literalmente dá a cara, a tapa, ela está ali evidenciando todas as violências que foram institucionalizadas pelo Estado durante a ditadura. Essas violências, elas foram institucionalizadas para tornar esses grupos que já eram marginalizados ainda mais marginalizados. Então houveram diversas perseguições a esses grupos em diversos lugares, não só nas ruas, mas também dentro de estabelecimentos, para que essas pessoas fossem realmente minadas da sociedade. O próprio delegado Richer, que foi um dos maiores, talvez, né, organizadores dessas operações, ele fez questão de colocar que ele queria limpar a cidade. E aí você pode se perguntar, mas por que dessa opressão, dessa violência contra essas pessoas? É importante a gente lembrar que na década de 60 nós tivemos grandes avanços. Deles, por exemplo, a liberdade sexual, a pílula anticoncepcional para as mulheres adentrando ainda mais ao mercado de trabalho, podendo votar, e a ressignificação de pessoas trans e travestis em processos cirúrgicos. Gente, isso tudo abriu, assim, as comportas. Sei nem se eu posso dizer isso, mas toda essa renovação
essas inovações, elas botaram ali, mexeram nesse caldeirão do conservadorismo que entornou esse caldo de machismo, de misoginia, de diversas violências que atingiram todas essas pessoas. A Ellie de Bernardini, ela fica 16 minutos parada, recebendo tapas. Isso, eu fico até emocionada de falar, gente, desculpa, mas isso é extremamente impactante e faz a gente entrar nesse jogo, nessa tensão entre bater ou não bater, observar as pessoas batendo e o quanto que isso também reflete as nossas próprias ações e ações de outras pessoas dentro da nossa sociedade. Olha que obra potente. E já que estamos falando de tensão, vamos para a segunda obra dela. Essa segunda obra se chama Afogamento. Essa obra, ela foi realizada na cidade de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. Uma cidade que tinha a maior quantidade de quartéis dentro da ditadura. Então ela vai, no dia 1º de abril, 50 anos depois, ali, naquele mesmo lugar, realizar essa performance, que é uma performance extremamente tensa, gente. Ela senta, coloca uma bacia na frente dela, cheia de água, e ela se afoga. Coloca a cabeça debaixo da água e tenta ficar o máximo de tempo possível, simulando um dos mecanismos de tortura que eram realizados durante a ditadura. É bem, difícil assim, imagina. Nessa ação, reproduzia em mim mesma a forma mais comum de tortura utilizada durante a ditadura, para questionar os mecanismos de punição dos corpos e dos sujeitos que não cumprem a norma estabelecida pelo Estado. Interpretar essa ação, para mim, é a materialização de uma angústia, não só diante da história, mas também do fazer artístico em tempos de crise, e os perigos em que o próprio artista se coloca para poder criar a arte em momentos sombrios de crise. Quando o artista se coloca nessa situação, na qual ela simula uma tortura, e ela mesma coloca no próprio texto, lembra muito Michel Foucault. E Michel Foucault, na sua obra Vigiar e Punir, ele trata exatamente desses mecanismos de punição e de vigilância, no sentido de que, a priori, dentro do processo que se constituiu ali a ditadura, nós temos, pelo olhar do Foucault, um ente ao qual faz essa ação, executa essa ação de vigiar e de punir em um determinado grupo social. E isso ocorria de maneira muito violenta e muito massiva. O que nós vamos percebendo ao longo desse processo é que essa questão de vigiar, de punir, de controlar, ela vai sendo internalizada pela sociedade como um todo. E isso transforma a própria sociedade no algoz, deixando esse grupo marginalizado ainda mais marginalizado e criando ainda mais essas camadas de preconceito, de medo. O que o delegado Richer fez nesse período da ditadura? Ele criou as rondas ou os rondões. Diversas operações aconteceram nesse período. Operação Limpeza, Operação Sapatão, Arrastão, Pente Fino, vários nomes. Para quê? Para violentar essas pessoas que já eram marginalizadas socialmente. E vejam como que a própria sociedade ela acabou internalizando isso. Os comerciantes e os moradores das ruas ajudavam a própria polícia a fazer essas violências. Essas ações que eram promovidas pelo delegado Richer e a polícia militar, elas se baseavam numa lei que todo mundo já conhecia, que é a Lei da Vadiagem.
Essa lei, ela data de 3 de outubro de 1941. Então, olhem o absurdo. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses. Então, esse ambiente que foi construído de angústia, de medo, acabou, como eu falei, introjetando na sociedade. E não só se introjetou de uma forma direta, mas também se introjetou de uma forma indireta. Porque os meios de comunicação também passaram a se utilizar dos seus programas de TV, programas de rádio, para institucionalizar realmente o preconceito e a discriminação. Tudo isso foi sendo internalizado pela sociedade e perdura, infelizmente, até os dias atuais, como a gente pode ver. Mas aí é que nós temos a arte, não é mesmo? Porque a arte, ela também passou por esse processo de repressão. A gente sabe que diversos artistas durante a ditadura foram exilados, foram sequestrados, violentados, inclusive até assassinados. No livro de Zuenir Ventura, 1968, o ano que não terminou, aponta que nos 10 anos de vigência do AI-5, que foi esse decreto, não é, imposto lá na ditadura, foram censurados cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 livros, dezenas de programas de rádio, 100 revistas, 500 letras de música e uma dúzia de sinopses de telenovelas. E essas obras, elas resistiram ao afogamento, graças à criatividade e um pouquinho de sorte, não é? E que bom que essas obras resistiram, não é? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. A terceira obra, para a gente poder fechar aqui a tampa maravilhosamente bem, é uma outra performance da nossa artista Elia de Bernardini, se chama 50 anos depois. Ela dá uma continuidade para essa obra chamada Afogamentos. Ela é executada nas ruínas de uma ferroviária de Santa Maria. Então essa obra ela é executada em 2014. A performance, temos essa mesa com os copos, cada copo com um ano, de 1964 até 2014. À frente dessa mesa, um balde cheio de água. E as pessoas eram convidadas a pegar um desses copos e jogar água no rosto e no corpo da artista, rememorando também todas as torturas pelas quais as pessoas passaram ao longo de todo esse período. Essa obra também, ela tensiona o público, os participantes ali, porque existe uma coisa de você jogar água e também se sentir algoz. Você se colocar nesse lugar de alguém que está realizando uma ação violenta. Olha como ela provoca o público para que esse público se sinta o opressor. Então percebam que vigiar e punir não está somente ligado àquele determinado delegado Richer e a polícia militar, ou as ações a um determinado... Não! Ela mostra claramente nessa obra o quanto que isso é internalizado. E ela nos convida à reflexão. Ela também provoca uma resistência. Ela não sai do lugar. Independente da quantidade de água que ela tome no rosto. Fiquei emocionada, desculpa. Independente da quantidade de água que ela toma no rosto, ela não sai do lugar.
E quando a gente trata de resistência, a gente traz grupos que foram de extrema importância nesse período e que foram grandes lugares de resistência das pessoas LGBT. Nós temos o MHB, em seguida o Grupo Somos, que do Somos surgiu a GALF, né, que é o Grupo Afirmativo de Lésbicas Feministas. Mais à frente temos o Astral, hoje nós temos Antra, e temos tantos grupos que fazem esse acolhimento e trazem à sociedade a consciência, produzindo aquilo que o Somos produziu lá atrás no Lampião da Esquina, aquilo que a GALF produziu lá atrás no Xana com Xana, nesses tabloides, produzindo a contra-informação. Vou dar um spoiler aqui, hein? A gente vai fazer um vídeo sobre esses jornais. Fica ligado, hein? Já são 60 anos. Estamos em 2024 e nós continuamos a sofrer as mesmas violências. Esse vídeo, gente, com o que eu trago, essas obras da Ellie de Bernardini, é para a gente refletir. E é para a gente refletir o quanto que essas violências ainda fazem parte da nossa sociedade atual. E refletir para que, de alguma maneira, como que a gente pode reverter, dentro dos nossos microespaços, das nossas pequenas ações, tentar reverter um pouco desse preconceito e desse ódio. Nós estamos aqui para isso. Esse canal, esses vídeos são produzidos para isso, como um espaço de luta também. Então eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima.